Ele está há 5 dias ardendo em febre. Já fiz todos os primeiros socorros, porém, se eu não encontrar aquela folha, ele não vai aguentar nem mais um dia. Onde raios estão os agentes? Pensou Zan enquanto corria pela mata, pulando galhos baixos e folhas molhadas. O frio da madrugada penetrava em sua pele bronzeada, abrindo finos cortes que mal faziam cócegas em seu corpo bem treinado. Cada tensão muscular era um lembrete da urgência. Ele não tinha mais tempo. Zan conhecia aquela febre. Era mais do que uma infecção. Era o corpo tentando sobreviver a um trauma interno. Ele estava quieto demais, calafrios constantes, respiração irregular. Sem cobertas, aquecido apenas por uma jaqueta e uma fogueira improvisada, a febre não iria ceder. E foi, em meio a esses pensamentos, que Zan finalmente avistou a árvore de casca esbranquiçada e folhas largas, com bordas serrilhadas. Seus olhos castanhos escuros, naturalmente puxados, se tornaram ainda mais estreitos ao se encherem de alívio, brilhando pela emoção de finalmente encontrar o que procurava. Freixo! Murmurou quase sem acreditar. Às pressas, ele alcançou a árvore e arrancou alguma das folhas mais novas. As mãos tremiam, a respiração saía entrecortada. Cada músculo gritava pela urgência. Ainda assim, enfiou a mão no bolso da calça de exército e puxou a faca, cortando um pedaço da casca. A vida de Ibo dependia daquilo. Mas uma risada escapou-lhe com esforço, breve, rouca. Pensar no Ibo naquele instante trouxe um alívio temporário, como uma brisa familiar. Ele certamente zombaria da forma desajeitada com que ele manejava a faca, e ainda soltaria um botânico de guerrilha com aquele seu meio sorriso debochado. A tensão em seu corpo cedeu por um instante, mas logo partiu, sendo atingido em cheio pela realidade cruel que o cercava. Chega, Zan, não temos mais tempo. Ele só tá piorando, e eu ainda tô aqui? Vamos voltar. Já estou chegando, disse antes de disparar de volta ao abrigo. Isso não devia ter acontecido. Nem a queda, nem a missão, muito menos os dois. Nada disso deveria ter acontecido, mas agora já era tarde demais. O destino, caprichoso, já havia dado seu nó, e o tempo, mesmo cruel, não conseguiu desfazê-lo. Ali, o primeiro capítulo foi escrito, e o fim se perdeu entre as páginas. Capítulo 1. Estamos juntos mais uma vez. Esse calor da tarde é mais insuportável do que aqueles dias ardendo em febre no abrigo, mas estar no mesmo projeto com ele mais uma vez valeu cada dia de sofrimento, e quero aproveitar cada segundo antes que seja tarde demais. Pensou Ibo enquanto se aproximava de um Zan concentrado em um roteiro. A passos silenciosos, encostou-se em uma árvore próxima. Inclinou-se com os braços cruzados perto da orelha dele. Você ainda continua tendo mais fala que eu? Zan pulou assustado e virou-se, fuzilando Ibo com o olhar. Já decorou tudo? E você continua chegando sem fazer barulho nenhum. Gosta de me assustar, é? Murmurou, dando um tapa leve no braço forte do Ibo. Ele riu. Os olhos castanhos, naturalmente puxados, se estreitaram em um sorriso que iluminava seu rosto de traços bem definidos, suavizados pelas covinhas adocicadas que derretiam qualquer um que as visse. Porém, num instante, seus ombros largos endureceram. Um estalo seco e rápido, quase imperceptível, cortou o silêncio e fez seu corpo atlético mudar de postura. Desencostou-se da árvore em um movimento quase imperceptível, colocando-se diante de Zan como um escudo silencioso, mas com os olhos fixos na direção do ruído. No entanto, entre os galhos surgiu apenas alguém da produção, chamando-os para o próximo take. Ibo relaxou a expressão, mas manteve o corpo em alerta. Assim, começaram a caminhar lado a lado em direção ao set de filmagem. E ele murmurou em seguida. Shanwei? O que exatamente eles estão dizendo agora? Zan entendeu o ato e deslizou para dentro do personagem, como uma naturalidade ensaiada demais para ser só profissionalismo. Li Jianhu, você não queria estar aqui? Está cansado de mentir? É isso que estão dizendo, mas não esqueça, eu também estou aqui. Houve uma pausa. Ibo ficou em silêncio, olhando fixo para Zan. Por um instante, esqueceu que era um ensaio.
o olhar preso, o mundo abafado em volta. Bo, não era para voltarmos? Chamou Zan, quebrando o encanto. Uau! Ibo sorriu de leve, ainda com um fundo de algo não dito. Só faça assim nas gravações e a gente fecha a cena em um take. Aquela pausa para um respiro. Então deixa aquela hashtag, um suspiro. Aproveita e deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Caminhar lado a lado, em público, depois de 7 anos, trazia um conforto e uma tranquilidade inexplicável para ambos. Mesmo que o sol de 36 graus brasileiros queimassem as suas peles e que a missão não lhes desse folga, aqueles momentos eram memoráveis. A caminhada até o local da gravação foi curta, apenas virar uma esquina e atravessar a avenida. À frente, o pôr do sol de trás da montanha do banhado escondia uma beleza meia-luz. A cena precisava ser gravada em um único take, já que o sol desapareceria através da montanha em poucos minutos. Com agilidade, posicionaram-se no mirante. Zan se apoiou na grade com os braços enquanto Ibo parou a poucos passos atrás. O diretor gritou: "Em seus lugares, câmera, ação!" Ibo deu alguns passos à frente e chamou: "Shanwei?" Acelerou o passo, encurtou a distância entre eles. Ao notar a aproximação, o outro virou-se brevemente, abrindo um sorriso discreto, levemente torto. Ibo então se posicionou ao lado dele, encostou-se à grade, de costas para o banhado, braços cruzados. Zan voltou a olhar para o pôr do sol, enquanto Ibo começava a dizer suas falas. "O que eles estão dizendo agora? Lin Jianhuo, você não queria estar aqui? Está cansado de mentir? É isso que estão dizendo." Eu também estou aqui, não se esqueça, disse Zan, segurando o antebraço do Ibo, puxando o olhar dele de volta. Os olhos se encontraram, ficaram, não era só texto. O ar entre eles ficou mais denso, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo. O toque no braço era leve, mas carregava urgência. Zan não piscava. Os olhos dele estavam fixos nos do Ibo, que qualquer um pensaria que o mundo à volta tinha sumido. O maxilar do Ibo se contraiu. A respiração descompassada entregava o que o rosto tentava esconder. Aquele não era um momento de cena, era um instante roubado da realidade, íntimo demais para estar no roteiro. O diretor se inclinou na cadeira. O assistente de som mordeu o lábio. O operador de câmera excitou no zoom, com medo de invadir algo que não sabia se era cena ou verdade. Ibo devia ter respondido, mas não o fez, até o Zan começar a soltar o antebraço do Ibo. Devagar, mas ele segurou a mão que se afastava, mantendo o olhar fixo. Isso não é verdade. Ambos permaneceram imóveis, os corações disparados, o suor começava a escorrer, e então, finalmente, o diretor gritou: "Corta!" Mas o dia ainda não havia terminado, então deixa a hashtag o que vem à noite. Aproveite, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Alguns segundos se passaram após o corte, mas ninguém no set se moveu de imediato, até o diretor dizer: "Isso foi incrível!", batendo palmas, ainda encarando o monitor. "Isso foi perfeito e bem na hora. O sol se pôs. Acabamos por hoje, pessoal. Voltamos amanhã." Era como se o ar tivesse ficado mais denso por um instante e só agora começasse a circular novamente. "Essa tensão, uau!", comentou baixinho uma das operadoras de som, ajeitando o fone de ouvido. "Eu achei que eles iam se beijar", sussurrou o operador de câmera para outra colega de som, que apenas riu, tentando disfarçar. Ela acompanhava há anos a história dessas duas superestrelas da China e estava realmente empolgada e ansiosa para presenciar a interação desses dois depois de anos sem interagirem em público. Conseguir participar desse projeto internacional multicultural e audiovisual foi a maior vitória dela. Zan soltou devagar o braço de seu parceiro, virando-se primeiro e recuperando a compostura com um leve sorriso. Ibo manteve o olhar por mais um segundo antes de suspirar e acompanhar os passos do outro. Enquanto a equipe começava a desligar o equipamento e recolher os refletores, o diretor aproximou,
apenas impressionado. Vocês dois estão numa sintonia absurda. Se mantiverem esse nível até o final da série, bom, vamos fazer história aqui. Muito obrigado, diretor, respondeu Zan, assentindo com um sorriso educado. Ótimo trabalho, diretor, disse o Ibo, inclinando a cabeça com um agradecimento silencioso. Vocês podem ir, se cuidem, hein? Amanhã tem cena pesada. O carro da produção já os aguardava do outro lado da avenida. Assim que entraram, o motorista e a assessora pessoal deles os cumprimentaram com um aceno discreto, iniciando o trajeto de volta para o hotel. Os vidros escurecidos protegiam não apenas sua identidade, mas a intimidade de um silêncio confortável. Aquele silêncio que permitiu Ibo encostar a cabeça do ombro do parceiro e cruzar os braços. Ao contrário dos dias de coletiva ou compromissos públicos, onde o caminho era cheio de olhares, naquele momento era apenas os dois. Você segurou minha mão por tempo demais, disse Zan enquanto começava a envolver o Ibo pelos ombros. Ibo se afastou o suficiente para olhar o rosto tímido do Zan, mais lindo que o pôr do sol daquela tarde. Não foi minha culpa. Me olhar daquele jeito foi um baita erro da sua parte, agente Isaac. Assuma a responsabilidade hoje. Zan riu de canto e beijou o topo da cabeça de Ibo com muito carinho e ternura. Você sempre tem uma resposta pronta, não é? Só quando importa. O carro parou discretamente no estacionamento subterrâneo do hotel, sem nenhum fã os esperando. E o mundo lá fora seguiu sem saber que, dentro daquele silêncio, dois agentes seguiam sua missão, e seu amor, à margem do roteiro. Quer saber a continuação dessa história? Então deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Ou, se preferir ler no seu ritmo, o link está na bio com os próximos capítulos.